Olá, bem-vindo ao Contos Nebulosos. Eu sou Daniel e te convido a conhecer 5 versões dos Três Porquinhos, da mais fofinha até a mais cabulosa. A fábula dos Três Porquinhos só foi publicada a partir do século XVII, apesar de que sua origem seja bem mais antiga. Fique até o final para você entender que o canibal da imagem do vídeo realmente é no singular. A primeira versão é a mais bonitinha. Um lobo faminto vagava pela mata quando encontrou uma casa de palha. Lá vivia um porquinho. O lobo bate à porta e pede um pouco de comida. O porquinho diz que não tem nada para comer e sugere que ambos vão à casa de seu irmão ver se ele tem algo. Chegando à casa de madeira, o segundo porquinho também diz que está sem qualquer alimento. Então os três seguem para a casa de um terceiro porquinho. Este vive em uma casa de tijolos, que os recebe com um banquete. Os quatro comem juntos e ficam felizes. A segunda versão está menos branda. Conta que os três porquinhos construíram suas casas na floresta. O primeiro fez de palha, o segundo de madeira e o terceiro de tijolos. Passado um tempo, chegou um lobo na região. Indo à casa de palha, ele pediu para entrar. O porquinho disse que não. Então o lobo soprou e derrubou a casa de palha. O porquinho fugiu para a casa de madeira de seu irmão. Para lá o lobo também foi. Chegando na casa, pediu para entrar. Os porquinhos disseram que não. Então ele soprou e derrubou a casa de madeira. Os porquinhos fugiram para a casa de tijolos. Lá ele também quis entrar, e como os três negaram sua entrada, ele soprou, mas a casa nem se mexeu, e ele ficou sem ar. No dia seguinte ele voltou tentando fazer com que os porquinhos saíssem de casa. Ele os convida para colher frutas e legumes em um determinado horário, mas os porquinhos saem antes e colhem sem o lobo. Como isso acontece por 3 vezes, o lobo fica irritado e decide entrar na casa pela chaminé. Quando os porquinhos percebem, eles colocam um enorme caldeirão embaixo da chaminé de modo que o lobo cai na água fervendo. Apreendido a lição, os porquinhos decidem dividir com o lobo seus alimentos, desde que ele não perturbe mais. A terceira versão é semelhante à segunda, com apenas uma alteração no final, onde o lobo, após cair no caldeirão, foge para nunca mais voltar. A quarta versão é a de Joseph Jacobs, que foi quem escreveu essa história pela primeira vez em 1890, apesar dela já ser bem conhecida antes, mas apenas de forma oral. Nela, o lobo, após derrubar a casa de palha, devora o porquinho. Após derrubar a casa de madeira, também devora o porquinho. Como ainda estava com fome, ele parte para a casa de tijolos, mas essa resiste às suas tentativas de derrubá-la. Tenta convencer o porquinho a sair, convidando-o ora para pegar nabos, ora para pegar maçãs, ora para irem à feira juntos. Mas o porquinho sempre saía antes do horário combinado com o lobo. Sentindo-se traído, então, ele decide entrar pela chaminé, caindo no caldeirão com água fervente, morrendo ali mesmo. O porquinho, após cozinhar o lobo, comeu-o no jantar e viveu feliz para sempre. A quinta versão, a mais pesada, conta que um lobo faminto apareceu na floresta. Avistando um porquinho, esse o seguiu até uma casa de palha. O lobo então assoprou e derrubou a casa e matou o porquinho. Mas como se era muito magrinho, ele decide não comê-lo de imediato e vai procurar mais comida. Encontra outro porquinho, um pouco mais gordinho. Este, notando a presença do lobo, corre em disparada para sua casa de madeira. O lobo correu atrás e, assoprando, também derrubou a casa e matou o porquinho. Apesar desse ser mais suculento que o primeiro, o lobo decide procurar por mais comida antes de se banquetear. Vê um terceiro porquinho, este mais rosado e maior que os outros dois. O lobo segue o porquinho até vê-lo entrar em uma casa de tijolos. O lobo tenta entrar por diversas formas, mas não consegue. Além disso, a casa resiste aos sopros do lobo tranquilamente. Vendo que não conseguirá matar o terceiro porquinho, o lobo monta uma fogueira próxima à casa de tijolos e, após esfolar os dois porquinhos e desmembrá-los, põe-se a assá-los. O cheiro da carne é levado pelo vento e entra na casa do terceiro porquinho, que começa a salivar com aquele aroma. Da janela ele vê o lobo assando as carnes. Então ele grita: "Ei, lobo, que carne é essa que você está assando?" O lobo responde que é uma das galinhas que ele caçou. O porquinho pensa um pouco e pergunta se pode comer junto. O lobo responde que sim, desde que ele traga algo para beberem. O porquinho então sai de casa com 2 garrafas de vinho e, sentando-se à fogueira, põe-se a comer e a beber. O lobo começa a pensar que logo o porquinho ficará embriagado e assim poderá matá-lo. O porquinho, por sua vez, fica pensando que o lobo logo desmaiará, afinal ele previamente havia colocado um sonífero na garrafa dada ao lobo. E é isso que acontece. Assim que o lobo perde os sentidos, o porquinho pula sobre o lobo com uma faca que ele tinha escondido e degola o lobo. Pega as carnes assadas, mais a carcaça do lobo e leva para dentro de casa. Lá ele o esfola, assa e, juntamente com as outras carnes, prepara um banquete.
Quando está prestes a comer, ele pensa que é muita comida e decide chamar seus irmãos que vivem na floresta para acompanhá-lo. Chegando à casa de madeira, ele a encontra destruída com marcas de sangue pelo chão. Nesse momento, um corvo pousado em uma árvore diz: Foi um lobo! Um lobo matou o porquinho. Então, apressadamente, ele corre até a casa de palha, mas lá a cena não é diferente. Um segundo corvo empoleirado em outra árvore repete a mesma sinistra frase: Foi um lobo! O lobo matou o porquinho. Desesperado, o porquinho corre para sua casa e, ao passar pela fogueira agora apagada, ele para. Nisso, um terceiro corvo pousado sobre o telhado diz: Nessa fogueira, o lobo assou os 2 porquinhos, que assim como o lobo, você também comeu seus irmãos. O porquinho, então em pânico, corre para dentro de casa e fica paralisado diante da mesa com a carne do lobo e os restos de seus irmãos. Totalmente fora de si, ele se enforca, morrendo em seguida. Então os 3 corvos entram pela porta que havia ficado aberta e se fartam com as carnes do lobo e dos 3 porquinhos. Além dessas versões, existem muitas outras. Há uma versão que eu particularmente acho muito engraçada. É a do videoclipe da banda Green Jelly de 1993, com o nome de Three Little Pigs. O final é muito sem noção. Fora a clássica versão da Disney com o quadro da linguiça na parede escrito pai. Além disso, como não poderia faltar, existe uma versão pornográfica, onde o lobo quer comer os porquinhos, mas de outra maneira, e eles ficam rebolando suas rosadas bundinhas na cara do lobo. Puta que pariu. E então, você conhecia essas versões ou conhece outras? Deixe nos comentários. E fica meu convite para dar um like no vídeo se gostou do conteúdo e de se inscrever no canal. A proposta é trazer aqui versões pouco conhecidas das histórias famosas ou contos desconhecidos, mas com narrativas pouco ortodoxas. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Little pig, let me in.